Sabia que em Hulk de 2003 o Hulk teve 3 níveis de transformação? Pois é, pessoal, para o primeiro filme do Hulk no cinema foi desenvolvido 3 estágios para a transformação dele. Esses estágios de desenvolvimento da altura do Hulk estão ligados diretamente ao tamanho da raiva vivenciada pelo nosso herói Esmeralda. O fato é que sua altura foi usada para determinar o tamanho da sua raiva. Quanto maior ele fica, mais irritado ele está. E podemos ver isso nas primeiras cenas. Nelas, Hulk tem uma altura de 2,5 metros. De acordo com o diretor Ang Lee, isso corresponde à fase bebê da transformação do Incrível Hulk. Na segunda transformação, ele mede 3,5 metros e chega à fase adolescente da transformação do Gigante Esmeralda. Já em sua terceira transformação, o Hulk chega à fase adulta e mede incríveis 4,5 metros. Isso significa que mesmo transformado, o Hulk continua evoluindo sua transformação dependendo do tamanho da sua raiva. Sendo o Hulk bebê de 2,5 metros totalmente descontrolado, nessa fase ele quebra tudo que vê pela frente. Já o Hulk adulto de 4,5 metros tem total controle sobre sua força e principalmente sobre sua ira. Nessa fase ele toma decisões sobre suas ações e chega até a falar, mas continua esmagando tudo. Como os efeitos especiais do Hulk de 2003 foram feitos? O Hulk de 2003 foi o responsável por introduzir o CGU nos filmes de herói. Daí a gente tem justamente a captação de movimentos que já havia sido utilizado em Senhor dos Anéis, sendo utilizado agora em filmes de heróis, como você pode ver a seguir. Nesse tipo de captação, justamente os sensores de movimento captam o movimento com base em sensores espalhados pelo corpo do ator e justamente depois animam o boneco e dá aquela realidade que a gente já conhece desse filme. Maybe it's because your boy easy get ass a lot. So hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Physically empowering. Is my body glowing? Be afraid. You're not like the others. Futuristic cover. DNA. They don't understand you. You're from a Você sabia que o Hulk de 2003 teve uma imitação muito mal feita? E o nome dessa imitação é Incrível Hulk. Esse filme foi lançado em 2012 e teve um orçamento de US$ 6.000 e uma bilheteria de US$ 14.000. Por mais que esse filme tenha sido um fracasso nas críticas, ele vai ter uma continuação. Já temos um trailer. E esse trailer foi lançado há 2 anos atrás. Esse filme ele tem cenas bem parecidas com o filme do Hulk de 2003 e também uma história bem parecida. E também tem coisas bem parecidas do filme O Incrível Hulk de 2008. Parecida não, né? Imitada, aliás. Afinal, por que as calças do Hulk não rasgam quando o Banner se transforma em Hulk? Essa é uma das perguntas mais feitas pelos fãs da Marvel, justamente pelo fato de que Banner se transforma em um gigante quando vira o Hulk, e suas calças parecem sofrer apenas alguns danos. Porém, o fato é que nas HQs isso tem uma boa explicação. A sua calça é feita de um material que consegue justamente se expandir conforme o corpo precisa. Desse modo, até mesmo quando ele volta a ser humano, as suas calças também voltam a ficar pequenas. Afinal, por que as calças do Hulk não rasgam quando o Banner se transforma em Hulk? Essa é uma das perguntas mais feitas pelos fãs da Marvel. Mas essa não é a única pergunta mais feita pelos fãs da Marvel. Justamente pelo fato que a calça do Hulk não rasga totalmente. Ela só rasga a parte de baixo. Mas isso tem uma boa explicação. Justamente pelo fato que essas calças foram feitas para pessoas normais, para elas usarem essas calças para sempre. Mas como o Hulk não é uma pessoa normal e ele se transforma em um grande esmeralda, e a cada transformação ele cresce mais, as calças vão sofrendo alguns danos. Então, se nos próximos filmes o Hulk continuasse crescendo assim, elas iriam se rasgar totalmente.
e a gente ia ver as partes baixas do Hulk. E isso seria horrível. Você sabia que em Hulk, apesar do nome do pai de Bruce Banner nos quadrinhos ser Brian Banner, no filme eles mudaram para David Banner. Essa troca foi para homenagear o antigo Hulk da série de TV. O Hulk de 2003 versus o Hulk de 2008. Quando o assunto é Hulk, a gente sabe que a força é um quesito muito importante e vocês aí do canal não perdem a chance de discutir sobre isso nos comentários. É indiscutível que o Hulk de 2003 tem uma velocidade incrível e justamente com seus pulos consegue andar por grandes distâncias em uma velocidade extremamente rápida, deixando até mesmo os helicópteros que correm atrás dele no chinelo. Já quando analisamos o quesito combate, o ganhador é o Hulk de 2003. Ele consegue batalhar até mesmo contra o seu pai, que vira um vilão que absorve energia e mesmo assim consegue derrotá-lo. Então o ganhador dessa disputa é sem dúvidas o Hulk de 2003. Você sabia que o Hulk de 2003 é o mais alto de todos até hoje? Com 4,5 metros de altura, Hulk 2003 é considerado o mais alto de todos até hoje. Você sabia que o visual do Hulk de 2003 não seria esse, mas sim esse daqui? Hulk 2003, antes de adotar aquela versão do Hulk para crianças, eles fizeram 3 visuais antes de adotar aquela. Mas eles não adotaram aquelas versões, né? E os motivos são porque a primeira versão, o Hulk tinha ficado com uma cara muito tosca. A segunda é porque o Hulk tinha ficado com uma cara muito assustadora. E a terceira é o mesmo motivo, só que eles acharam que ficou menos assustadora. Só que a intenção deles era fazer um filme para crianças, que pudesse ser adotado para crianças. Então por isso é que o Hulk tem esse visual. Um detalhe que você provavelmente não reparou no filme do Hulk de 2003. Nesse filme é possível ver o Hulk lutando contra vários tanques de guerra lá no deserto. Enquanto ele sobe em cima desse e tenta arrancar a parte de cima, tem outros 2 atirando nele. E assim que ele consegue arrancar a parte de cima, o cano desse tanque acaba atacando nas partes íntimas dele. Por isso que ele faz essa cara de dor logo depois que consegue arrancar. Você sabia que o Hulk de 2003 completou 20 anos que foi lançado este ano? Hulk foi lançado em 27 de junho de 2003 e teve um orçamento de 135 milhões de dólares e uma bilheteria de 245 milhões de dólares. Então, dia 27 de junho deste ano de 2023, esse filme completou 20 anos que foi lançado. Sabia que no filme do Hulk de 2003, os animadores criaram status reais do personagem? Ele podia exercer uma força de 5,5 toneladas por centímetro quadrado. Ele pesava 1.565 quilos. Sua cintura é de 3,70 metros. O seu número do calçado seria de 87. O seu peito mediria 5,30 metros. A sua pele seria 10 vezes mais forte do que o Kevlar. A velocidade máxima que ele poderia correr seria 170 km por hora e podia percorrer uma distância de 6 km em um único salto. Você sabia que o Hulk de 2003 teve uma estátua feita de cera para ser exposta lá nos Estados Unidos? E essa é a foto da incrível estátua do Hulk de 2003. Você sabia que o Hulk de 2003 é cheio de referências a quadrinhos? O Hulk de 2003 é um dos filmes que tem mais referências a quadrinhos do mundo. E essa é uma das cenas que tem referências a quadrinhos. Você sabia que o Hulk de 2003, na época que ele foi lançado, por causa do novo personagem diferente do filme de 1977 a 1990, por causa desse novo personagem, produziram até brinquedos do Hulk? Esse é um dos brinquedos que foram produzidos do Hulk de 2003. Ficou legal, sim ou não? Talbot, o que é? Você está me irritando. Ah, é mesmo?
curiosidade Hulk cinza. Quando Banner se transforma em Hulk pela primeira vez, a cor do Hulk é cinza e levemente verde. Isso é uma homenagem à primeira aparição do Hulk, quando ele era cinza. Mas como a editora não conseguiu fazer cinza muito bem, Stan Lee mudou a cor para verde, simplesmente porque não era uma cor utilizada por muitos personagens na época que foi produzido. A partir da segunda vez em que Bruce Banner vira o Hulk, ele mantém sua icônica cor esmeralda, do nosso grande Esmeralda. Segunda curiosidade, prenúncia de vilão. Durante o filme, existem diversas pistas que apontam que David Banner irá se tornar um insano vilão. David se disfarça de zelador no laboratório de seu filho, uma referência a Samuel, um zelador que tornou-se o arqui-inimigo do Hulk, o líder. David de bombardeia com radiação gama e passa a absorver as propriedades de tudo o que ele toca, como homem absorvente. Outro inimigo do Hulk, David também absorve e se transforma em energia elétrica. Em boa parte da sequência final do filme, uma homenagem ao clássico vilão do Hulk, ZZZ-Ax. Terceira curiosidade, Banner e Kans Hulk. Quando Beth conhece David Banner, eles falam sobre um homem chamado Banner. Nos quadrinhos, Banner é um personagem que apareceu na Graphic Novel Ten Dogs of War, que introduziu o conceito de Kans Hulk, que aparecem no filme. Imagens dessa mesma história aparecem junto do logo da Marvel durante a abertura. Quarta curiosidade, bigode. Para se preparar para o papel de General Ross, Sam Elliott leu os quadrinhos do Hulk. Ele tinha dúvidas sobre deixar seu bigode crescer, já que o exército não encoraja pelos faciais, mas Ang Lee o convenceu a atualizar o famoso bigode do personagem dos quadrinhos. Quinta curiosidade, Thunderbolt. Quando o General Ross vai em direção a São Francisco para capturar o Hulk, seu helicóptero é chamado de Thunderbolt, uma homenagem ao apelido de Ross nos quadrinhos Thunderbolt. Além disso, também há uma equipe com o mesmo nome na Marvel, a produtora de filmes. Sexta curiosidade, universitários idiotas. Durante a produção em São Francisco do filme Hulk de 2003, as filmagens tiveram que ser paradas por cerca de 2 horas, pois alguns estudantes da UC Berkeley estavam fazendo uma piada e sistematicamente urinando em pênicos, criando um som muito alto que distraía os atores no set. Demorou cerca de 2 horas para reunir todos os estudantes da escola UC Berkeley. Sétima curiosidade, muito sério. Eric Bana comentou que o humor durante as filmagens era ridiculamente sério e morbido. Ang Lee explicou para ele que ele estava filmando um tipo de tragédia heróica e ele estaria fazendo um filme totalmente diferente. Ironicamente, o filme foi criticado por ser um filme de super-herói muito sério mesmo.
Oitava curiosidade: quadrinhos. Ang Lee utilizou uma técnica de tela dividida para imitar cinematicamente os painéis de uma página de história em quadrinhos. Isso requeria que as cenas fossem filmadas diversas vezes, o que foi muito cansativo para Eric Bana. Na primeira vez em que ele se transforma no Hulk, 4 takes diferentes foram filmados, e quando as filmagens da cena acabaram, ele estava quase desmaiando de tão cansado. Nona curiosidade: microbiologia. Muitos dos trabalhos de microbiologia vistos em cenas durante o filme são reais e não apenas bobeiras, como normalmente ocorre. E é o trabalho da esposa de Ang Lee, Jane Lee, uma famosa microbiologista. 10ª e última curiosidade: CGI. A criação do Hulk foi uma das tarefas mais complexas que a indústria League e Magic teve até aquele momento. Para os efeitos do Hulk, foram necessários 6 artistas técnicos, 41 animadores, 10 animadores de músculos, 9 modeladores de CGI, 8 supervisores, 6 pintadores de pele e 5 argumentadores da captura de movimento. Milhares de horas em um ano e meio foram necessários para efetivamente criar e retratar o Hulk no filme de 2003. Mesmo com todo o trabalho, o público disse que o Hulk parecia muito falso, comparando com o Shrek. Você sabia que o Hulk de 2003 teria um animatronic dele de um monstro, e talvez também do Homem Absorvente? Você sabia que o Hulk de 2008 é a continuação do Hulk 2003? Gosto de saber todas as curiosidades, então deixa o like e se inscreve no canal, e ativa o sininho.